Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu sempre espero que sim. Lembrem-se que paz é um dom que Deus dá a quem está nele. É a paz de Deus. Porque muitas das vezes as broncas e as complicações da vida vão estar aí. Mas quem está em paz com Deus, desfruta da paz de Deus. É um negócio especial. Por isso que eu gosto também de perguntar tudo na paz, que ao final é a nossa boa tradução do Shalom. Não é isso? Bem, estamos em mais um dia, agenda diária de Deus conosco pela sequência da sua palavra, e nós aqui no Momento de Pastoreio gostamos de louvar ao Senhor juntos, estudarmos a palavra de Deus juntos e orarmos juntos, não é isso? Então, sem maiores delongas, te convido a nós louvarmos o nome do nosso Senhor juntos. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Louvado seja o Senhor pelo bom privilégio de termos nos lábios um novo cântico. O salmista dizia que o Senhor o tinha tirado de um tremedal de lamas, de um poço de perdição, tinha firmado os seus pés sobre uma rocha e colocou nele um novo cântico. Quando a gente canta louvor ao Senhor de coração, isso é uma resposta a essa obra de salvação, não é verdade? Queridos, nós chegamos no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. Hoje, como eu não estou aqui com uma Bíblia eletrônica que eu boto a letra bem grande para não ter que usar o óculos, hoje eu tenho que usar, porque eu peguei uma preciosa Bíblia aqui nas minhas mãos. Gente, mas a letra é tão pequenininha, dê uma olhada. Você não está conseguindo ler, eu sei, eu também não consigo. E aí a gente usa o óculos. Onde nós estamos? Deixa eu, antes de iniciar a leitura aqui do capítulo 9, lhe posicionar. O que aconteceu no capítulo 8? É uma fase difícil, sensível, estranha do povo de Israel, o povo de Deus. Por quê? Até esse período, desde depois de Josué, até esse período, o povo de Israel era como o que a gente chamaria de uma teocracia. É o próprio Deus quem governa. Mas ele administrava isso por meio dos juízes. Lembram que nós passeamos pelo livro de Juízes? Então o Senhor invariavelmente levantava ali líderes, mas não era rei, não era uma eleição. Então era um sistema de governo diferente. E esse sistema, ele perdurou até Samuel, que ele acumulava essas funções. Ele era juiz, como sendo uma espécie de um líder civil mesmo, e ele era profeta. Ele era aquele que falava da parte de Deus para o povo. O que aconteceu no capítulo anterior? Ô, gente, a gente recrimina muito o adolescente, não é? Por que a gente recrimina muito? O adolescente, ele tem um argumento que a gente nunca gosta dele, mas eles usam. Qual é o argumento do adolescente? Todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo usa, todo mundo... Vocês já viram esse argumento? Tanto é que dizem
que uma das marcas de toda mãe mas você não é todo mundo. Não tem essa história que toda mãe diz isso pro filho. Por quê? Porque ela não aguenta mais ouvir. Os meninos falam, todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo pode, aquelas coisas. Aconteceu exatamente isso com o povo de Israel. O capítulo 8, dentre outros aspectos que tem lá, não é o nosso capítulo. O povo olha as nações em volta e as nações têm um rei, pompa e circunstância, palácio, os súditos. E o povo fica querendo ser igual todo mundo é. O capítulo 8, então, é triste, porque é o povo dizendo, nós queremos um rei igual todo mundo tem. Por quê? Por que todo mundo pode e a gente não? Por que tem rei para todo mundo e para a gente não? Por que as outras nações são organizadas com rei e a gente não? Todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo pode, a gente quer também. Pronto, mesma coisa aconteceu aqui no capítulo 8. Muito interessante porque a palavra do Senhor para Samuel foi, Samuel, vê só, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Essa ideia, preste atenção, essa ideia de querer ser igual a todo mundo, essa ideia de argumentar que você quer fazer o que todo mundo faz, parecer com todo mundo, nessa história, isso revela uma rebelião contra Deus. O padrão não é mais o que é que Deus quer? O que é que Deus permite? O que é que agrada a Deus? Não. É como é que todo mundo faz? O que é que todo mundo usa? Como é que todo mundo fala? O que é que todo mundo pode? Nós queremos. E Deus, diante dessa forma esquisita do povo de Israel, Ele diz para Samuel, não é a você como liderança civil que eles estão rejeitando a mim. O problema é que acontece uma coisa muito curiosa, e eu vou ser honesto com vocês, não é muito assim fácil de entender. Porque o que daria a entender para nós, pensando, Deus sabe que não vai ser bom, e eu já lhe adianto aqui que a história que começa dos reis aqui é uma complicação. O próprio primeiro rei vai dar bobeira. Vocês vão ver. Mas o que é curioso? É que Deus tem uma forma de relacionar com o seu povo que ela é curiosa. Era a hora de ter batido na mesa e dizer, não tem coisa nenhuma, e não sei. Mas o povo está obstinado. Eles querem, porque eles acham que é bom, porque vai ser melhor. E Deus usa de uma sabedoria que alguns pais usam. Mas Deus usa de uma sabedoria de maneira plena. Ele então disse para Samuel, eles querem um rei? Tá bom. Eles vão ter o rei do jeito que eles querem. E no final, preste atenção, não é Deus perdendo, é Deus usando de uma estrutura didática para revelar para eles o quanto que é inadequado e esquisito aquele pedido. Vocês sabem que eu estava pensando nessa lição e eu me lembrei de um episódio que aconteceu na minha casa quando eu era pequeno. Eu sou o menor de 3 homens, nós somos 3 homens lá em casa. E a gente começou a criar uma cultura um tempo que era de querer ficar acordado. Não, porque eu dou conta, eu posso ficar acordado até mais tarde, não tenho que dormir tanto. Rapaz, mas amanhã é cedo, tem escola. Não, mas eu posso ficar acordado. E até aí é normal. O problema é quando você, todo dia, é o horário de dormir, precisa dormir, e você tá aqui, ó. Não quero dormir, eu quero. E você começa a ser desonroso, desrespeitoso com os pais. E eu me lembro que um determinado dia, tínhamos compromisso, tínhamos escola no outro dia cedo. Ia passar um filme, daqueles filmes de ação.
montar aquele negócio, né? E aí os meninos estão assim, não, vai, deixa a gente ver, porque o filme começa tarde, vai terminar muito tarde, não vai prestar para a escola. Não tem problema nenhum, todo mundo assiste. E não tem problema, e vai a gente dar conta. Rapaz, a coisa vinha se arrastando há muitos dias, e a gente foi assim meio desonroso naquele dia, e aconteceu de certa forma semelhante. Meu pai então disse, é isso que vocês querem? Todo mundo para a sala. Vamos? Os 3. Vamos? Não, vamos? Vocês querem assistir? Querem ficar acordado? Vocês dão conta? Fica acordado até madrugada, não tem problema? Vamos embora. Levou todo mundo lá. E aí o negócio do filme começava, era tarde, e a gente tem que estar lá. Aí o filme vai indo, daqui a pouco um começa a querer aqui, ó, se escorregar aqui no sofá, ele, ei, não. É ereto aqui, ó, antenado. Daqui um quer diminuir aqui assim, ei, não, acorda aqui, ó, vamos. E a gente não aguentava mais. Ele falou assim, não é o que vocês queriam? Não é o que vocês pediram? Vamos aqui até o fim. E tivemos que ficar acordadão até o final do filme. Foi uma benção. Uma benção. Porque às vezes você só aprende a inconveniência, a inviabilidade, a imaturidade, a sem noção, a postura sem noção, quando às vezes você tem que quebrar um pouco a cara. Me parece que aqui é o que está acontecendo. Deus, numa didática, também com graça, né? Ele poderia aqui ter lavado as mãos e abandonado. Deixa entrar um povo e destruir aqui com ele. É como se Deus dissesse, eu entendi, vocês estão me rejeitando. Eu vou seguir isso que vocês estão querendo. E de alguma forma Deus sabia que era para o povo perceber a inadequação de querer fazer o que todo mundo faz, parecer com todo mundo, ou desejar o que todo mundo é. É assim que entra o capítulo 9. O capítulo 9 ele é uma grande narrativa, cheia de detalhes muito interessantes. Vou começar a ler. Havia um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis. Ele era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Então tinha um homem chamado Quis, ele era um homem rico. É o que o texto está dizendo. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. O texto diz, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Eita, Saul! Saul era bonito igual... Tem ninguém não. Saul era bonito. É tão interessante porque se fosse uma mãe falando, entra num ouvido e sai no outro. Já viram as mães? As mães são assim, não é porque é meu filho, não. Mas é o menino mais bonito que tem, que já teve, que já nasceu. Não são assim as mães? Pode deixar. As mães podem falar, não tem problema, entra aqui e sai aqui. O problema é que é a Bíblia dizendo. Bíblia dizendo que Saul é tão bonito. E ele era muito alto. Tão interessante, né? Se colocasse todo mundo, uma grande multidão, diz que, como é que é? Dos ombros para cima? Dos ombros para cima ele sobressaía. Então ele era muito alto. O que a gente já identifica aqui nesse início do texto? Deus está fazendo o que o povo pediu. O povo não quer o glamour e a ostentação de ter um rei. O que eles querem? Aparência. Eles mal sabem. Eles têm o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas eles querem aparência. Não querem essência. E Deus começa a história, e é tão engraçado que a história de Saul é assim. Como é que é o currículo aqui de Saul? Fala em riqueza, muitos bens. Fala em tribo nobre, eram de uma tribo de Benjamim, tirando aquela guerra civil lá, né? Mas é o filho mais novo de Israel. E fala de beleza, e fala de altura. O que é isso, gente? Riqueza,
né? Uma certa nobreza, ou beleza, altura. É tudo exterior. Deus está entregando o que o povo, em rebelião a Deus, está querendo. Quantas vezes a palavra Deus aparece aí nos primeiros versículos? Nenhuma. Quantas vezes é falado sobre uma virtude espiritual de Saul? Nenhuma. Por quê? Porque era a aparência. O que eles estavam procurando. E Deus está aqui nesse enredo. É Saul, esse cara. Aí, gente, é muito interessante. Eu vou tentar só passear aqui nesse texto para vocês verem, porque eu quero extrair algumas lições aqui para nós. O texto começa dizendo que fugiram do pasto umas jumentas do pai de Saul, o Quis. Eita jumenta roceira, elas fugiram. E o que o pai fez? Saul, vai atrás das jumentas. Elas fugiram e aí eles saíram. Região montanhosa de Efraim, terra de Salisa, não acharam. Passaram para Salim, não acharam. Passaram para a terra de Benjamim, não acharam. Passaram, não acharam. Vieram para a terra de Zuf, não acharam. Gente, eles estavam mais perdidos que as jumentas perdidas de Quis. Aí, o texto diz que ele começa a pensar, rapaz, meu pai vai ficar preocupado com a gente virá voltar. Só que aí, eles se lembraram que naquela cidade onde eles estavam, veja a curiosidade, rodaram por região, montanha, terra, vai daqui. Eles então decidem que eles não dão conta numa cidade. Que cidade? Uma cidade que morava Samuel. Aí, eles param para dizer, gente, mas aqui nessa terra tem um homem muito estimado. Ele é um homem de Deus. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos lá. Quem sabe ele nos indica o caminho que nós devemos seguir. Então o Saul foi para lá. Eles foram para encontrar o Samuel. Quando chegaram na casa de Samuel, Samuel não estava. Mas aí uma moça, muito educada, não sei se ela achou Saul bonito, ela fala, não, ele vai vir, peraí, ele foi ali, mas já volta. E aí tem uma grande coincidência. Eles se encontram no caminho. Saul, ali o pessoal lá que estava com ele, o rapaz, ele encontra com Samuel. Deixa eu começar aqui, tentar extrair algumas lições. A primeira que me chama a atenção é sobre Samuel. Preste atenção. O servo de Saul, ou seja, ele é um cara humilde, ele trabalha para essa família de Quis. Ele sabe, tem um homem de Deus nessa cidade. Ele é muito estimado. Isso aqui mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, o que as pessoas conhecem ou falam sobre você? As pessoas que elas estão passando com algum problema, alguém chega e comenta com alguém, rapaz, eu estou tão arrasado, meu filho está doente, hoje a gente não dormiu, tive que deixar ele no hospital com a minha mulher, ele está lá internado, ninguém sabe o que é. E alguém fala assim, eu conheço uma pessoa aqui. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Vamos lá. Você está aí tão aflito? Vai orar por você. Mexeu comigo, Samuel. Ele era reconhecido, veja, pelo servo da família de Saul. Moram longe. Ele é um homem de Deus. Ele é estimado. Quer dizer que o caráter dele e o relacionamento dele com Deus eram visíveis e por isso ele atraía as pessoas. Eu acho esse um bom desafio, uma boa meta para quem ama o Senhor. Senhor, eu amo o Senhor, eu não estou atrás de reputação, o meu esforço não é esse. Mas se for trazer glória ao teu nome, que eu seja reconhecido como um homem de Deus.
que eu possa ser estimado como quem é procurado em momentos sensíveis da vida das pessoas para que eu possa revelar Deus. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com você. Mas vamos para uma outra lição que é o lado contrário. Vocês entenderam aqui qual que é a bronca do Saul? O Saul, mais o servo dele, eles não aguentam mais. As jumentas driblaram eles. Elas fugiram eles aqui, ó. E eles não dão conta. Não conseguem. Aí, o que acontece? A gente tem aqui um pouco a revelação do jeitinho de Saul. Porque Saul, engraçado, eles sabem que é um homem de Deus, mas eles não vão lá para conhecer mais a Deus. Ele vai lá porque ele quer resolver o problema dele. E isso aqui é um perigo. E eu queria te alertar. Há pessoas que elas até procuram uma igreja fiel. Procuram pessoas que até conhecem as Escrituras, que caminham com Deus, mas elas querem Deus. Não. Elas querem o que elas querem. Elas querem resolver o problema delas. Elas querem arrumar aquilo que está ruim na avaliação delas. E a gente aprende por todas as Escrituras que isso não é buscar o Senhor. Saul vai aqui com o seu servo. Eles vão ter uma audiência com um homem de Deus, com um homem que conhece o Senhor. Mas o que eles querem? Achar a jumenta que perdeu. Você é assim? Você é um interesseiro da fé? Você é desses que fala assim, não vou me apegar com Deus porque eu preciso disso, preciso daquilo outro, preciso disso outro. Ou você quer o Senhor porque não há outro bem que você possa desejar mais na sua existência. Muito interessante que eles chegam ali e aí eles levam um presente lá para Samuel. Eles encontraram com Samuel, e aqui uma curiosidade, no dia anterior a Bíblia diz que Deus já tinha dito para Samuel, vê só Samuel, amanhã eu vou mandar aqui quem vai ser o novo rei, você vai ungir o rei. E aí, Saul, eles se encontram, olha o versículo 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu te falara, ele dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente, do profeta? Ele pede orientação para o próprio Samuel. Eles se encontram na rua. Samuel se identifica. Deus fala com Samuel sobre Saul. Interessante que Saul fala, eu sou o vidente, sou o profeta, vem aqui. Hoje você come comigo. Pela manhã eu te despeço. Tudo quanto está no teu coração eu declararei. Quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já as encontraram. Aqui, veja. Vocês entenderam? Quem que marcou esse encontro nessa cidade? Deus! Deus antes tinha dito para Samuel, eu vou trazer o cidadão que vai ser rei. Ele é de uma família rica, da tribo de Benjamim, ele é bonitão, ele é bem altão e fortão, pode esperar que ele venha. E o que Deus usa para isso acontecer? O quê? Umas jumentas meio atrapalhadas e sábias. Veja. Aqui são as minhas ilações, é só. Você consegue entender que para estabelecer o primeiro rei de Israel, o enredo que Deus escreve são umas jumentas quebrando uma cerca e fugindo pela região afora? Você consegue perceber que Deus está no controle de todas as coisas? Até das jumentas que quebram cerca e fogem. Era o jeitinho de Deus levar Saul por aquelas regiões até que ele, meio perdidão, caísse exatamente nessa cidade de Zuf, que é a cidade de Samuel.
Não é interessante? Eu digo que as jumentas, elas eram, né, roceiras, mas elas eram sábias, porque os caras se perderam. Mas as jumentas não, elas arrumaram o caminho de volta. Elas já tinham voltado e eles estão aqui. Agora deixa eu trazer essa lição aqui para você. Sabe quando umas coisas dão errado? E às vezes a gente fica, assim, completamente amargurado. A gente se rebela até contra Deus. Bati o carro, teve um acidente com a moto, né? Fui mandado embora. Usando esse ambiente agrícola aqui, os animais quebraram a cerca, fugiram pela propriedade dos outros. Sabe aquela coisa terrível das presepadas da vida? Preste atenção. Um traço da nossa fé, porque é um atributo descrito nas Escrituras, se chama soberania de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus está escrevendo a história. E às vezes, por trás de situações que parecem bem complexas, Deus está estabelecendo um enredo para que Ele te leve até o lugar onde você vai entender os propósitos dEle para a sua vida, para aquele momento, para aquele relacionamento, para aquela situação. Tenha isso em mente. Preste atenção. Os exemplos que eu dei. Bateu o carro, teve um acidente com a moto, foi assaltado, perdeu o emprego, foi chamado na escola do menino, porque o menino bate, desrespeita. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, isso é uma situação imprevista muito ruim, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vá escrevendo esse enredo para me revelar os teus propósitos e tratar com a minha vida. Porque é assim que Deus faz. Nas coisas mais sutis, como umas jumentas que fogem de um pasto, Deus está escrevendo a história de um homem e a história de uma nação. Então confie no Senhor, ou seja pacificado e persevere na vida, mesmo quando as coisas imprevistas ocorrerem. Porque Deus está escrevendo a história e está trabalhando com você. Aqui no caso foram as jumentas. Mas era uma agenda de Deus. E aí, Saul conversa com ele, fala que ele então vai ser o novo rei. É de um jeito meio poético. Saul assusta. Ele fala assim, mas a minha tribo é pequenininha, minha família é pequenininha. Como é que você me fala isso? Samuel tomou Saul, o moço, Samuel levou numa sala de jantar, deu lugar de honra, que eram cerca de 30 pessoas. Disse Samuel ao cozinheiro, traz a porção que eu te dei e põe na parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa, acho que era um frango bem caprichado, com que havia nela, e a pôs diante de Saul. Disse Samuel, eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Interessante que aqui diz que eles tiveram uma conversa. Deixa eu explicar essa parte aqui, a gente está caminhando para o nosso final. Saul não tinha noção do que Deus estava fazendo. Samuel tinha plena noção, porque Deus tinha dito um dia antes. Às vezes você não tem plena noção ou noção nenhuma do que Deus está fazendo na sua vida, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. E muitas das vezes é na humilhação, é no imprevisto, são nos caminhos menos compreensíveis que Deus está nos amadurecendo e nos ensinando. E aqui, ao final, Samuel chama Saul e ele faz esse teatro interessante. Eu ouvi um comentarista, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que Samuel fez aqui um grande teste
para conhecer um pouco mais Saul. Qual é o teste? É o teste da honra. Perceberam? Samuel preparou um banquete. Por isso que Deus alertou antes. 30 pessoas. Um lugar muito especial, uma comida nobre. E Samuel coloca Saul no lugar de honra, diante de todos e recebendo o melhor. E o comentarista dizia: certamente Samuel estava observando cada aspecto de Saul diante da honra. Quer conhecer alguém? Há dois extremos. Ou você vai conhecer quando a pessoa passa por uma grande derrocada e daqui a pouco vem tudo à tona. Mas você conhece bem alguém quando você dá poder e honra para essa pessoa. Essa é uma história comum, tá? Gente que de repente ganha aqui, um poder, quem sabe num trabalho, quem sabe numa igreja. E de repente passa a ser uma pessoa intragável. Por quê? Porque é cheia de si. Altiva, prepotente. E eu estou dizendo isso por causa do versículo seguinte. Assim que tem essa cerimônia dessa honra, o texto diz que eles descem e falou Samuel com Saul sobre o eirado. Samuel observa Saul e ele o chama para ter uma grande conversa. Eu fico triste porque a gente não tem aqui o detalhe dessa conversa. O que Samuel falou com Saul? Veja, depois que já tinha mostrado que ele era aquele que Deus tinha trazido, que tinha um lugar. O capítulo 10 vai começar com Samuel ungindo ele. Mas o comentarista dizia: eu quero crer que Samuel, depois daquele período, conversando com Saul e fazendo esse teste da honra, ele deve ter chamado Saul para dizer a verdade. E a verdade é: Saul, vê só, não quero que você fique desentendido. Deus está levantando você como rei por pecado do povo. O povo quer parecer com todo mundo. O povo, na verdade, não está entendendo que o senhorio, que o reino deles é o próprio Deus. Saul, olha para mim, não vai prestar. Se você se achar, se você se abraçar com poder, não vai prestar. Só tem uma forma disso aqui prestar. É se você estiver submisso a Deus. Se você for nada mais, nada menos do que alguém que seja um anteparo, um reflexo ou uma mediação do povo para com Deus. Não cai nessa da honra, da pompa e da circunstância para se achar melhor que os outros e se abraçar com o seu poder. Não faz isso. O comentarista imaginou essa conversa e eu gostei. Porque de fato, gente, qualquer pessoa que assume uma proeminência, uma liderança, veja que ele era rico, bonito, alto, forte e agora cheio de poder. Qualquer uma dessas coisas, se você não entende que é presente de Deus, para que de alguma forma aquilo traga mais glória a Deus e que nada disso lhe faz ter dignidade maior do que os outros, você vai se perder e vai pôr os outros a perder. A minha tristeza é já lhe adiantar cenas dos próximos capítulos, de que Saul, se é que foi essa a conversa de Samuel com ele não atendeu esses conselhos. Saul se tornou exatamente aquilo que o teste do poder e da honra podem revelar de pior no ser humano. Ele amou o poder, ele amou o glamour, as circunstâncias, a sua proeminência, a sua alta dignidade e amou a sua glória, a ponto dele, em determinado momento, lançar uma lança para matar o próprio filho, quase que ele mata o próprio filho,
porque o filho estaria então ajudando Davi a fugir dessa sanha de Saul, porque ele não queria que ninguém tomasse o trono. Ele se tornou exatamente o descaminho que a didática de Deus iria mostrar para aquele povo. Vocês não precisam parecer como os outros e nem precisam de um rei de aparência. Eu vou dar para vocês. E vocês vão perceber o quanto isso só tira de vocês, enquanto vocês têm um Deus que cuida e que pode direcionar em tudo. A história de Saul vai ser continuada, vocês vão aprender sobre ela aqui no momento de pastoreio, mas eu queria terminar com uma reflexão. Parece que é algo que está no coração do ser humano. Um desejo, igual o povo. Quer ter o quê? Um grande herói, um grande rei, alguém que domine, mas assim, de uma maneira sábia, de uma maneira maravilhosa, perfeita. O problema, sabe o que é? É que nós saímos pela vida tentando preencher essa vaga de rei da nossa vida com muitas coisas. Podem ser coisas boas. Há pessoas que acham que o grande reinado que trará significado, estabilidade, júbilo, regozijo, satisfação, identidade, vai ser um casamento. Casamento, então, vai ser isso que as pessoas têm, que eu quero tanto, que vai me dar. Não ter filhos, se eu tiver filhos. Ou então não dinheiro, se eu tiver muito dinheiro. Ou então não um lugar de certo poder na instituição que eu estou. Rapaz, isso vai ser... É a mesma Gênese. É o desejo de algo que possa trazer uma identidade, uma plenitude, uma satisfação, um negócio para você não se achar diferente dos outros. Deus plantou isso em nós. Nós temos a necessidade de algo fora de nós. Muito maior do que nós. Mas infalível. E que possa servir de esteio, de sustento, de plenitude, de estabilidade, de identificação, de identidade. Nós precisamos. E eu queria lhe dizer que você tem duas opções. Ou você vai passar pela vida achando que a próxima conquista para você, então, ter os aplausos daquilo que para a sociedade é uma grande conquista, é um casamento, é um filho, é uma promoção, é um trabalho, é um CEO, é ganhar um status, é uma posição, é muito dinheiro, ganhou na loteria. Ou você vai passar a vida achando que qualquer dessas coisas exteriores vão te suprir. Ou você vai entender que Deus providenciou, ao final, um rei para a sua vida, que é o único, que pode suprir todos esses anseios que você tem aí dentro. O nome dele é Jesus. Você quer alguém que as circunstâncias não abalem? Jesus. Você quer alguém que te ame até o fim e nunca te abandone? Jesus. Você quer alguém que seja perfeito, pleno? Jesus. Você quer alguém que garanta isso para todo sempre? Jesus. Mas você quer alguém que te ame tanto que, se for necessário, ele esteja disposto a dar a própria vida por você? Jesus. Nós fomos plantados com esse desejo interno do coração e que, infelizmente, nós saímos pela vida tentando suprir com coisas, relacionamentos, poderes, status, sendo que essa coisa que nós temos, ela só vai ser suprida com a nossa união com o Senhor Jesus. Mas quando nós o encontrarmos, ele vai ser o rei da nossa vida e da nossa história. Nós entregaremos tudo a ele, porque nós saberemos que tudo é dele, por ele e para ele. Mas nós seremos deslumbrados porque ele será esse rei perfeito, eterno, que nos ama, que deu a vida por nós e que tem, com isso, uma salvação entregue.
Não queira Saul, queira Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse estudo, por essa lição. Aplica a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido, para nós encerrarmos, eu gosto de me unir com você. Você tem aí esse pedido especial, esse assunto que vai e vem na sua mente. E eu queria me unir com você para colocá-lo diante do Senhor. Pai querido, estou unido aqui, Pai. É do outro lado da tela. Mas o Senhor conhece esse clamor, essa súplica. Eu estou me unindo aqui para apresentar no teu altar de graça, como o Senhor mesmo nos ensina, para não andarmos ansiosos, mas antes apresentarmos diante do Senhor todas as nossas petições pela oração e pela súplica e com gratidão no coração. É por isso que eu estou entregando aqui junto esse pedido da tua intervenção nessa enfermidade. Ó Deus, visita, Pai, essa pessoa que está enferma, realizando ali a tua vontade. Quero me unir com esse pedido que clama pelos filhos. Filhos que estão em caminhos maus. Faz aquela cirurgia que só o Senhor faz. A mudança do coração. Quero entregar no teu altar aquele pedido que diz respeito àquela bronca no relacionamento. A coisa está ruim. Está bem ruim. E eu queria clamar a tua milagrosa intervenção na restauração desse relacionamento. Quero clamar, Senhor, por quem está na dificuldade financeira, desejo de um rearranjo do empreendimento, do trabalho. Tem misericórdia. Quero clamar por aqueles que estão secos espiritualmente, não têm conseguido buscar o Senhor, entender a tua palavra, buscá-lo em oração. Pai, visita com a tua presença, que o teu Espírito possa encharcar a mente e coração. Clamo pela nossa nação, nosso estado, nossa cidade, nossas autoridades. Intercedo pelos missionários, pelos pastores, suas famílias, que sejam fiéis na proclamação do Evangelho. Termino pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano